Em 2021, o técnico Cuca conquistou a tríplice coroa com o Atlético Mineiro e foi eleito o melhor treinador do Brasileirão. Mas pouco antes dele acertar o retorno para o Galo, muitos torcedores e principalmente torcedoras não queriam o técnico de volta. O motivo? Uma condenação a 15 meses de prisão por um crime que aconteceu na década de 80. O Radar Peleja de hoje te explica em detalhes o caso de Cuca na Suíça. Em julho de 87, o time e a torcida do Grêmio ainda estavam em festa com a conquista do tricampeonato gaúcho em cima do Inter. O tricolor foi convidado para ir até a Suíça disputar um torneio amistoso de pré-temporada contra bons clubes europeus, como o Benfica. Mas apesar do Grêmio até ter vencido o torneio, outro episódio muito mais sério marcaria para sempre aquela viagem. O que eu vou te contar a partir de agora são partes de uma história que aconteceu décadas atrás. Você vai notar que muita coisa era diferente do que é hoje, principalmente a cobertura da mídia e a reação das pessoas ao caso. Além disso, é importante ressaltar que muita coisa se perdeu com o tempo, e é praticamente impossível dizer com precisão o que e como tudo aconteceu. Eu vou começar pelos fatos. Tarde do dia 30 de julho, uma garota suíça de 13 anos, chamada Sandra Pfaffli, entra escondida no Hotel Metrópole, em Berna, onde a delegação do Grêmio estava hospedada. Acompanhada de 2 amigos, ela queria uma camiseta do tricolor como recordação e bate na porta do quarto 204, um dos reservados para os jogadores. Nele estavam o zagueiro Henrique Etches e o goleiro Eduardo Hamster, o ponta Fernando Castoldi e o meia Alex Stival, o Cuca, que passavam pelo corredor na hora, perceberam a movimentação e foram ver o que estava acontecendo. A porta então se fecha. Os 4 jogadores e a garota entram no quarto, mas os amigos dela não. O que aconteceu em seguida foi parar nas páginas policiais e na justiça suíça, e até hoje é rodeado de mistério e de versões. Horas depois, a garota foi até uma delegacia próxima ao hotel e prestou depoimento contra os atletas. Ela disse que tinha ido até o quarto pedir uma camisa e que, na sequência, eles teriam expulsado os colegas dela e depois a estuprado por cerca de 30 minutos. A polícia então foi ao hotel e prendeu os 4 gremistas. A notícia caiu como uma bomba na imprensa gaúcha. Cada um dos jogadores foi levado a uma prisão diferente no país, onde ficaram isolados por quase um mês. O Grêmio tentou negociar a liberação deles com a embaixada brasileira, mas não teve sucesso. Um advogado do clube foi enviado para a Suíça e durante esse tempo foi a única ponte entre os jogadores e a imprensa que cobria o caso. Os companheiros de equipe dos 4, em relato para os jornais brasileiros, disseram ter visto a Sandra andando pelo hotel tranquilamente. Ainda de acordo com o que foi dito por eles para a imprensa, ela parecia ter mais de 18 anos e teria entrado no quarto dos gremistas por conta própria. A versão defendida por eles e pelo clube na época é de que ela teria tirado a sua blusa em troca de uma camisa do clube. O volante China, que estava no quarto da frente, foi um dos que confirmaram essa história. Qualquer homem dificilmente resistiria a uma mulher bonita que invadisse o quarto e tirasse a roupa, disse ele para a revista Placar na época. Esse argumento foi reiterado também por Cuca, que se defendeu dizendo não ter feito nada com a garota, apenas observado a cena. O jornal Estadão chegou a publicar que 2 jogadores admitiram ter tido relações sexuais com a menina, mas que teriam sido consensuais. Isso, na Suíça, é crime. O Código Penal de lá define que praticar um ato sexual com uma pessoa menor de 16 anos é considerado abuso de vulnerável. Sandra tinha 13 anos e os gremistas entre 20 e 24. Durante a cobertura diária do caso, enquanto os jogadores estavam presos no país, a própria garota nunca foi ouvida e nem procurada pela imprensa brasileira. O caso, que ficou conhecido aqui como o Escândalo de Berna, é cheio de reviravoltas e de inconsistências. Durante a investigação, a Sandra não reconheceu o Cuca como um dos agressores, mas ele continuou preso por estar envolvido no episódio. Nas reportagens publicadas enquanto eles estavam na cadeia, os 4 pediram perdão pelo que fizeram e diziam sentir muita falta da família. Mas apesar da acusação grave, muita gente em Porto Alegre não acreditava que eles seriam capazes de cometer esse crime. Inclusive culpavam a garota de 13 anos, a Sandra, caso algo tivesse acontecido, como falou a mãe do zagueiro Henrique para a TV Globo na época. Eu acho assim que uma menina de 14 anos fosse minha filha, não sairia assim, né, no meio dos hotéis por aí com os rapazes, ficaria em casa, então, se fosse acompanhada com os pais, né, quisesse ir festejar, né? Eu acho assim que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles. Com a pressão da imprensa e da diplomacia brasileira, e também com o pagamento de uma fiança pelo Grêmio, os 4 jogadores foram liberados. Na volta para o Brasil, eles foram recebidos com festa no aeroporto, onde alguns torcedores ainda gritavam palavras contra a menina de 13 anos. Apesar da liberação e de terem sido reintegrados para o elenco normalmente, o processo continuou na justiça suíça. 2 anos depois, em agosto de 89, o Tribunal de Berna definiu a sentença
sentença. Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses de prisão por violência sexual. Fernando foi absolvido na acusação e, por ter sido cúmplice do crime, foi condenado a 3 meses de cadeia. Um deles teve relação consentida. Os outros, como não houve uma prova definitiva e, na verdade, não mantiveram relação, foram condenados por estarem ali, explicou em 2021 pro UOL o cara que era advogado do Grêmio lá atrás naquela época, Luiz Carlos Martins. Foi ele quem representou os jogadores no Tribunal de Berna quando a sentença foi definida, mas os jogadores nunca cumpriram a pena e a sentença prescreveu depois de 15 anos. Com o passar do tempo, essa história foi de certa forma esquecida pela imprensa e pelos próprios torcedores, até que eventos mais recentes, como a condenação do Robinho na Itália por estupro, fizeram com que o escândalo de Berna viesse à tona também. Meses depois, o técnico foi cobrado a dar uma explicação sobre o que tinha acontecido naquela excursão do Grêmio. Ao lado da sua esposa e da sua filha, Cuca gravou um depoimento pro blog da jornalista Marília Ruiz. O Radar Peleja de hoje termina com um trecho desse vídeo que, segundo o próprio Cuca, é a sua palavra final sobre o assunto. Para resumir, eu não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. Vivo numa casa em que 90% aqui é mulher, são todas mulheres e tem eu aqui como homem, né? Minha vida é baseada nesses conceitos aqui, que é família, que é fé em Deus e que é ser uma pessoa honesta e íntegra, né? Isso eu tenho feito em todos os clubes que eu passei, né? Tenho conquistado grandes amigos em tudo. E o nosso agradecimento especial para Renata de Medeiros, jornalista que apurou essa história em 2021 e ajudou muito a gente aqui com os detalhes do caso e também com as imagens dos jornais na época. Se você quiser assistir a essa matéria do Esporte Espetacular que fala sobre a violência contra as mulheres no futebol, que inclusive a Renata ajudou a produzir, falando também sobre o escândalo de Berna, o link está na descrição desse vídeo. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.